Boa tarde a todos. É com grande alegria que estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Que Jesus nos envolva trazendo paz e harmonia aos nossos corações. Que nos ilumine e nos dê forças na nossa caminhada e que sejamos fortalecidos na fé. Vamos saudando Irmã Lina, Caibar Schuttel, Mãe Catarina, nossos mentores individuais e esses irmãos que muito nos têm ajudado. Vamos pedir a Jesus que ilumine a nossa mente e nosso coração, para assim assimilarmos as lições que nossa companheira Márcia vai nos trazer com o Evangelho de Jesus. Olá a todos, mais uma vez é muita alegria estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, nesta oportunidade de nós podermos refletir sobre os seus ensinamentos. Então vamos assim elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Deus, pedindo que nos inspire para que possamos então dar início à nossa reflexão. E hoje nós vamos tratar do capítulo 10 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e o item é Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O item 9 e 10, que é o argueiro e a trave no olho. Lembrando que argueiro significa cisco. Então nós encontramos aqui no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 7, a seguinte passagem. Jesus diz: por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, ou seja, por que vedes um cisco no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Então aqui mais uma vez Jesus vem nos ensinar através de uma linguagem simbólica. Mas é claro que Jesus aqui não estava se referindo a um cisco e nem uma trave. Ele estava dizendo para nós que antes de nós criticarmos os outros, que nós precisamos examinar-nos, olhar para nós, fazer uma severa crítica daquilo que nós somos, olhando para dentro. E se isso for difícil para nós fazemos um exercício assim. O que eu pensaria se eu visse alguém fazendo isso que eu faço? Como eu avaliaria essa pessoa que pensa como eu penso? É claro que nós sabemos que nós vivemos um mundo de expiação e provas, que somos todos imperfeitos ainda. E nós temos as nossas fraquezas, os nossos vícios, temos também as nossas virtudes, claro, mas ainda temos muitas fraquezas. Então, como todos nós que vivemos aqui no planeta, também todos têm as mesmas fraquezas e as mesmas imperfeições. Mas o que acontece? Nós muitas vezes deixamos que o nosso orgulho e a nossa vaidade nos impeça de ver os nossos defeitos. Então, o que fazemos? Nós ficamos apontando o defeito do outro como se fosse para desviar a atenção dos nossos defeitos para que só do outro fosse visto. E assim também o nosso orgulho, a nossa vaidade, faz com que, por exemplo, nós vemos uma parede linda, branquinha, muito bem pintada, e lá no cantinho tem um pontinho preto. O que nós fazemos? Nós vamos observar o ponto preto. Ao invés de elogiar aquela parede bonita, pintadinha, né? Nós somos assim. Então nós muitas vezes ficamos justificando as nossas atitudes por causa do nosso orgulho.
E veja, os espíritos superiores, os espíritos elevados, eles não julgam. Quando eles olham para nós, eles não ficam apontando os nossos defeitos. Eles olham para nós e falam, são espíritos ainda que estão em evolução, em crescimento. Então é natural que nós erremos. Então, a questão de nós apontarmos o dedo para o outro e ficarmos julgando e criticando as suas faltas, né, e procurando os seus defeitos, mostra o quão inferiores nós ainda somos. Se nós lembrarmos de Jesus, que quando se dirigia às pessoas, ele nunca olhava o pecador, né? Ele sempre dizia assim, vai e não peques mais. Ele olhava as potencialidades das pessoas. Se nós lembrarmos do exemplo de Maria Madalena, ele não via ali aquela mulher pecadora, ele via aquela mulher cheia de potências, aquela que iria segui-lo, que iria se transformar. Então, os espíritos elevados, eles não enxergam em nós os defeitos. Então, nós ainda temos esse problema, né, de nós querermos enxergar no outro, mas para mascarar os nossos. Então, como que nós podemos fazer para deixar de ser juízes dos outros? Primeiro, né, olhar para o nosso íntimo e tentar, como se nós estivéssemos nos projetando no espelho. Nós estamos nos olhando no espelho refletidos. E olharmos com bastante honestidade, bastante sinceridade e humildade. E verificar assim, será que nós temos essa autoridade moral para julgar o outro? Será que nós já estamos tão elevados, tão sem defeitos, que nós já temos essa condição de enxergar o erro do outro? Então, o nosso esforço é exatamente desalojar esse orgulho de nós, tirar essa máscara que nos faz querer ser superiores e melhores do que o outro. Então, a chave para que nós consigamos fazer isso é a humildade. Se nós não tivermos a humildade, esse esforço de, não, eu vou começar a me transformar olhando para mim primeiro. Então, esse é um exercício que nós temos que fazer. Então, quanto mais nós vamos reconhecendo as nossas faltas, nós vamos sendo mais caridosos conosco mesmo, porque nós vamos nos dando a chance de nós melhorarmos, de nós nos transformarmos. E com isso nós deixamos de olhar para o outro, para os seus defeitos. E nós vamos então nos elevando. E com essa elevação, né, nós vamos sendo muito mais caridosos com o outro e conosco mesmo. E com essa elevação, nós vamos recebendo a inspiração da espiritualidade amiga, né? Não que eles nunca nos abandonam, mas nós vamos ter condição de receber essas inspirações muito melhor. Quantas pessoas, né, no mundo que nós já deixamos a nossa vida atrás porque nós não gostamos de algum erro, alguma falha dela, né? E aí nós lembramos de uma frase de Shakespeare que ele diz assim: nós não precisamos mudar de amigos se nós soubermos que os amigos mudam. Então vamos perguntar para nós sempre: será que eu consigo me alegrar com as conquistas do outro? Eu tenho dificuldade ainda em fazer um elogio? Vamos deixar essas perguntas para nós refletirmos, para ver como anda o nosso orgulho. Então vamos valorizar os outros, as qualidades. Vamos tentar esquecer as feridas, né? Vamos olhar aquela pessoa, nós vamos dizer, mas aquela pessoa é maledicente. Tudo bem, ela é maledicente hoje, mas ela é uma pessoa honesta, é uma pessoa trabalhadora, cuida bem da sua família. Então ela tem muitas riquezas no seu íntimo que nós podemos exaltar. Então, imagina se Jesus nos abandonasse porque nós temos ainda muitos defeitos, não é? Nós estaríamos aqui todos sozinhos aqui, ao Deus dará, não é? Mas eles não nos abandonam nunca.
porque eles sabem que as nossas imperfeições fazem parte da nossa vida, do nosso espírito, mas que um dia não serão mais partes de nós. Tem um poeta escocês, lá do século XVIII, que certa vez ele escreveu assim: "Ah, se Deus nos desse a menor das graças, a de podermos nos enxergar como fazem os outros." Então, que nós possamos ter essa graça, e nós sabemos que temos, né? Só depende do nosso esforço e da nossa capacidade de ser humildes. E vamos assim amando todas as pessoas, que só assim nós vamos tirando essas escamas dos nossos olhos para poder enxergar o bem nos outros. Então, muita paz a todos, que tenhamos uma excelente semana. Graças a Deus. Agradecemos a Márcia por tão valiosos esclarecimentos. E assim vamos unidos com Jesus e nossa Mãe Maria fazer as nossas vibrações. Vamos vibrar pelos hospitais da terra e do plano espiritual. Que Deus tenha misericórdia por todos que estão em sofrimento. Rogamos pelos médicos, enfermeiros e todos que lá trabalham. Vibremos por todo o planeta Terra e a nossa pátria, o Brasil, pelos nossos governantes e todos aqueles que têm o poder de decisão nas mãos. Vibremos pelos lares em desarmonia, pelas crianças desamparadas, pelos nossos amigos, pelo nosso lar e todos os lares da terra, pelos nossos familiares e por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam nessa tarde, toda a cúpula espiritual da Casa da Irmã Lina, e assim damos por encerrado o nosso encontro dessa tarde, dando graças a Deus. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos.